E aí, sextamos? Não? Tô quase, hein? Falta gravar um vídeo pra vocês. A gente precisa falar aqui sobre as notícias do Santos. Bom, não temos ainda muito o vislumbre de qual time vai entrar em campo na próxima segunda-feira, 9h30 da noite contra... Isso é horário, segunda-feira, 9h30 da noite, cara. Isso é, com todo respeito, é de fuder o torcedor, hein? Imagina um cara que sai de São Paulo pra ir pra Vila Belmiro numa segunda-feira à noite pra assistir um jogo desses. Aí o cara sai do estádio 11h30, muvuca pra sair, o cara pega o carro dele meia-noite, tralalá, tem que subir a serra, o cara vai chegar em casa 1h30 da manhã em casa e olhe lá. Isso é um crime com o torcedor. Mas enfim, o Santos entra em campo às 21h30, você sabe que depois no pós-jogo é aqui nesse canal. Não temos ainda nenhum vislumbre de escalação e quando a gente passar a ter, a gente comenta por aqui. O que a gente tem de muito importante para comentar é uma entrevista pesada do ex-técnico do Santos, que é ídolo do clube, vamos combinar, Emerson Leão, o cara que tirou o Santos da fila em 2002. Eu falo para todo mundo que dia 15 de dezembro de 2002 é o dia mais feliz de toda a minha vida. E vai ser muito difícil um dia superar esse dia. Tinha 14 anos de idade, vi meu time ser campeão de um campeonato grande pela primeira vez, um dia que vai ficar marcado na história para sempre, na minha memória, enfim, de quem viveu isso. Só quem viveu isso sabe o que foi aquilo. Muito por conta de não só de um ótimo trabalho do Leão, mas de uma sensibilidade e uma coragem de bancar os meninos, de dizer é com eles que eu vou até o final, que foi premiado como poucas vezes na história. Um dos campeonatos mais improváveis de todos os tempos na história do Campeonato Brasileiro. Um time que entrou para muitos para não cair e bateu o campeão, arrebentando times que tinham elencos muito mais caros. Muito graças ao trabalho desse cara que deu uma entrevista pesada falando do Neymar. A gente vai repercutir aqui, vou dar minha opinião sobre isso. E também precisamos falar sobre tabela, né? Porque o Vitória venceu o Bahia ontem, o Bavi, e ficou só 3 pontos do Santos, o que transforma o jogo de segunda numa decisão de campeonato. Então temos que ficar muito atento, vamos falar bastante sobre isso. Antes, recomendação do dia aqui nessa sexta-feira, obviamente, é a Bet Nacional. Já brincou na Bet Nacional? Se você tiver responsabilidade, se você for maior de 18 anos e não tiver nenhuma tendência a se viciar e tiver um dinheirinho sobrando, porque também não adianta você pegar dinheiro de onde não deve para brincar com isso. Cumprindo tudo isso, o site que eu mais recomendo para você fazer a sua fezinha é na Bet Nacional. Uma bet que primeiro que é a bet dos brasileiros, mas não só isso, é uma bet que é muito segura, com certeza a mais segura do país, e mais do que isso, tem as melhores odds do mercado e é uma bet que fomenta muito o esporte, que está investindo no esporte brasileiro. E isso é uma coisa que eu admiro, fico muito orgulhoso de trabalhar com a Bet Nacional também por isso. Então, aponta o seu celular, se você for maior de idade, no QR Code que aparece para você na tela e seja feliz apostando aí nos jogos que você acha cujo resultado te interessa, que você acha que vai dar bom. Beleza? Mas um dinheiro que você sabe que pode perder. Porque na maioria das vezes você vai perder. E a brincadeira é assim. É para se divertir. Não para criar riqueza. Fechado? Gente, seguinte, Leão falou sobre o Neymar, deu uma entrevista pesada. Tô aqui no GE. Vamos dar uma olhada nessa entrevista. Campeão brasileiro pelo Santos, Emerson Leão detona o Neymar. Não é exemplo para ninguém. Campeão brasileiro pelo Santos em 2002, Emerson Leão, ex-treinador, disparou contra Neymar. Para ele, o camisa 10 do Peixe não se cuida, não deve ir à Copa do Mundo de 26 e não serve de exemplo para absolutamente ninguém. Vamos ouvir, ou melhor, ler o que disse Emerson Leão. Tenho poucas palavras para o Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra, o homem fora e o homem dentro. Eu concordo absolutamente. Existe eu não gosto de usar essa palavra, mimimi, mas a verdade é que é isso mesmo. Existe um mimimi no Brasil que não avaliemos ninguém fora de campo e se esquecem que o corpo da pessoa é o mesmo, né? Assim. E a gente tem informações, eu trouxe informações aqui, as quais eu continuo bancando de que o Neymar não se cuida fora de campo, não dorme como deveria, não vinha dormindo, vinha bebendo além da conta, fumando na arguilha além da conta. São informações que eu tenho que eu nunca retirei as minhas informações, tá? Então assim,
é uma pessoa que todo mundo sabe que nessa altura da carreira não se cuida, é só você olhar para o resultado no campo. Não tem como você falar dentro do campo sem olhar para fora. Não tem, não existe. Claro, você não vai falar fora quando você não tem informação, quando você tem que falar. E aí não serve como exemplo para ninguém, concordo totalmente. Eu não vejo o Neymar resolvendo os nossos problemas, ele já passou da idade. Sobre isso, cara, Rodolfo, mas o Neymar é novo, vai jogar, se jogar a Copa do Mundo com 34 anos. Seria o craque brasileiro dos craques geracionais que tiveram a incumbência de ser protagonistas de uma Copa do Mundo, o que jogaria uma Copa do Mundo mais velho, tá? Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Garrincha, Pelé, todos, Rivelino, cite os craques aí. Todos eles fizeram a sua última Copa mais jovens do que o Neymar fará se fizer a Copa do Mundo ano que vem. Leão continua. Ele não deixou de saber jogar futebol. Só que ele exige dele hoje os arranques que ele tinha e não tem mais. Porque ele está despreparado. Então o que acontece? Acontecem as contusões, os problemas. Ele, na cabeça dele, quando vai iniciar uma jogada, ele sabe o que ele vai fazer. Mas ele não consegue mais. Não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular. A sequência de treinamento não tem mais. Não é o mesmo atleta. Não adianta. Ele iniciou como um craque maravilhoso. Eu me lembro bem que um dia eu joguei contra o Santos, ele estava saindo. Eu passei e falei para ele: olha, menino, nós vamos precisar muito de você na Copa do Mundo. Se cuida. E é a única coisa que ele não faz. Completou o ex-treinador do Santos, Emerson Leão. Muito forte a declaração do Leão. Eu vejo que pouca gente tem coragem de falar sobre o Neymar, pelo que o Neymar representa, pelo fato do Neymar ser ídolo de muita gente. E o Leão nunca teve isso, né? Ele fala o que ele pensa, pronto e acabou. Ele não quer saber se ele vai agradar, desagradar. Ele sempre teve personalidade para falar aquilo que ele pensa. Se ele está certo, se ele está errado, aí é uma questão de opinião. Eu tenho a minha, corroboro com essa opinião aqui do Leão faz tempo, venho falando sobre isso faz tempo, mas a gente também sempre tenta se iludir, né? Principalmente como torcedor do Santos, porque assim, com todo respeito, seleção brasileira, na Copa do Mundo eu vou torcer pra caramba, nunca torci contra a seleção brasileira na Copa do Mundo, acho até meio bizarro isso, embora eu respeite o sentimento de cada um, a torcida de cada um. Mas, assim, se perder a Copa do Mundo eu vou ficar triste, mas o Santos é mais importante pra mim. Então, eu torço pro Santos. O Neymar tá lá, ganhando uma fortuna. Eu torço pra que ele, bote a mão na consciência, que ele perceba tudo isso e volte a se dedicar como ele se dedicava, de repente, no começo da carreira. E foque nisso. Sem saber que mesmo que se ele faça isso, que vai dar certo, porque às vezes o corpo cobra o seu preço. Né? Não adianta também, vou me dedicar agora um mês. Não é assim também. Né? O corpo cobra. Então não sei, eu não tenho garantias de que o Neymar vai voltar a um nível que seja 80% do que ele jogava. Por exemplo, o Zé Rafael, outra categoria de jogador. O Zé Rafael hoje, pra mim, ele atingiu um nível de jogar 80% do que ele jogava no Palmeiras. Ele nunca mais vai ser o jogador do Palmeiras. Porque ele teve um problema grave na coluna, etc e tal. Mas ele atingiu fisicamente o 80%. Tá jogando pros padrões do futebol brasileiro, 80% do Zé Rafael. Imagina se o Neymar jogasse 80% do que ele já jogou hoje. Ele ia pegar o futebol brasileiro e ia amassar e ia colocar no bolso. É isso que ele ia fazer. Mas ele não consegue ser o melhor jogador nem do Santos. Ele não consegue ser... ele não conseguiu, entrar numa seleção de uma rodada até aqui no Campeonato Brasileiro. Nenhuma rodada. Números ridículos, pífios, patéticos, vergonhosos. Então o que me garante que depois dessa lesão o Neymar vai voltar em novembro, se voltar? É a informação de colegas, a minha informação segue que ainda vai ser muito difícil. E que não pode apressar, que senão pode estourar de novo. Se ele voltar, como muitos apontam, quem garante que ele vai jogar uma bola que ele jamais jogou esse ano? Eu tô com o Leão nessa, eu sou bastante cético com relação a isso. Torço, porque ele jogando algo mais parecido com o que ele já jogou, o Santos ganha com isso, que é o time dele. Mas assim, todo respeito, é uma punhetagem pro Neymar. O Barreal faz um golaço
e tentam colocar quase que na conta do Neymar, porque o Neymar deu um conselho pro Barreal. É um nível de punhetagem pro Neymar de uma certa parte da imprensa que é nojento, assim. O que os caras querem, assim? É uma lambição, o cara não jogou, o cara tá fora, o time jogou pra caralho, ganhou do Corinthians, amassou o Corinthians, e aí o Barreal fez o gol porque o Neymar falou pra ele, é mais jeito do que força, coisa que você ouve na escolinha de futebol com 8 anos de idade do seu treinador. Mas o Neymar falou, então o gol do Barreal é o Neymar que fez. Ele ganha 5 milhões para dar conselho pro Barreal. Tá pago pra caramba. É uma boa vontade de parte da mídia que é... Meu irmão do céu, me dói. E me dói também a cobertura, né? O Santos faz um puta de um golaço, você quer ver os caras comemorando e a imagem na hora vai no Neymar lá comemorando. Nem o Pelé tinha esse tratamento. O Pelé, que assistia os jogos, para quem é da época, o Pelé tinha um camarote, né, que até é dele até hoje, né, ali da família, ali da Vila Belmiro. Que ele ia nos jogos da Vila Belmiro, era muito normal o Pelé nos anos 2000 e tal, nos anos 90. Assistia a jogos do Santos no camarote. Nem o Pelé, quando tava, tinha esse tratamento das câmeras que o Neymar. O Santos fez o gol, é o Neymar. Foda-se o Barreal. Irmão, puta que pariu. Isso, mano, não sei como não incomoda vocês, cara. É na hora de mostrar o patrocinador, é na hora de mostrar o símbolo do clube, de dar close na camisa, os caras vão mostrar Neymar com os parça. Porra, não dá, velho. Não dá, mano. Um bagulho assim que me incomoda. Mas enfim, o Leão tem a opinião dele, que é uma opinião que eu compartilho há muito tempo. E vamos ver. Só o Neymar pode me calar. Só o Neymar pode calar o Leão. Só ele pode pegar e falar, mano, todo mundo chupa nessa caceta. Eu ainda sou fudido. E vão todo mundo pro caralho. Vai todo mundo pra puta que pariu. Eu tô deitando no Santos, renovei, ganhando menos porque eu sou ídolo. E ganhei uma Copa pro Brasil, carregando o Brasil nas costas. Fiz gol do título e o cacete. Só ele pode fazer isso. Você ainda acredita? Eu não acredito. Adoraria dizer, porra, caralho, o cara me calou. Eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz. O Neymar jogando pra caralho no Santos, me dando felicidade. Neymar ganhando o Hexa pro Brasil. Se quiser mandar um chupa pra mim direto, eu me senti homenageado ainda. Foda-se. Vou ser feliz, não quero ter razão. Mas eu tenho opinião, né? E a minha opinião é que esquece. Esquece. Não tem como mais. Vamos ver. Tomara que eu esteja enganado. O que você pensa? Comenta aí. E a gente precisa falar também sobre a vitória do Vitória sobre o Bahia no Clássico Bavi. Tô até com a tabela aberta aqui do Campeonato Brasileiro. O Vitória foi a 28 pontos. Ele afundou praticamente Fortaleza, Juventude e Sport. Né? O Santos aqui pro Fortaleza abriu 6, 7 pontos já. Né? Ficou difícil pro Fortaleza. Mas a briga aqui para essa última vaga começa a não só dizer respeito a Vitória e Santos. Você tem o Internacional com 32, Atlético Mineiro com 33, Corinthians com 33 e um jogo a mais. Tanto o Atlético, o Inter e Santos tem um jogo a menos, embora o jogo do Santos seja contra o Palmeiras. Eu acho que até os 33 pontos aqui, todo mundo pode ainda brigar por essa última vaga aqui, a depender do desempenho do Vitória, que agora é treinado pelo Jair Ventura. Cara, essa vitória do Vitória tornou o jogo muito, 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 muito complicado em vários aspectos. O aspecto emocional, porque é um jogo de 6 pontos. Se o Santos perde, o Vitória empata no número de pontos, não passa o Santos, porque o Vitória vai chegar a 7 vitórias, o Santos tem 8. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, então o Vitória não passaria o Santos, mas encostaria, continuaria com um jogo a mais, mas embolaria completamente a briga contra o rebaixamento. O Santos ficaria a nenhum ponto da zona, numa situação muito perigosa. Se o Santos ganha, a possibilidade de abrir 6 pontos e respirar.
Se empata, mantém os 3, mas assim, não é bom para ninguém. Não é bom pro Vitória, não é bom pro Santos. Mas com a vitória do Vitória, com a vitória dele sobre o Bahia, torna o jogo para eles muito afeição, do tipo, cara, eu ganhei o jogo que eu precisava, eu vou para Vila Belmiro para especular, vou enfiar a bunda aqui. Na zaga, o Santos não tem tanta criatividade assim, e vou jogar no contra-ataque. O Santos sofreu, o Grêmio jogou assim contra o Santos e o Santos sofreu contra o Grêmio. Porque falta 1-1, o Santos melhorou muito naquele jogo, com aquelas características, quando o Robinho Júnior entra e tem o drible. Talvez o Robinho seja um cara para entrar nesse jogo como titular. Acho que o Vojvoda vai fazer isso? Eu duvido. Mas assim, é um jogo completamente, que você sempre está na cabeça que é um jogo completamente diferente do jogo do Corinthians. Aparentemente, em termos de tabela, é mais fácil, mas eu acho que vai ser mais difícil. E é um tipo de jogo que o Santos vai precisar destravar esse jogo, talvez também na bola parada, como fez no jogo contra o Corinthians. Se o Santos faz um gol numa bola parada, alguma coisa, você desmonta o plano de jogo do Vitória, e o Vitória começa a ter que sair, aí o jogo fica à tua feição, aí você começa a trocar. Aí você começa a ter que atrair mais o adversário, às vezes você baixar um pouquinho a linha, contra-atacar, o jogo muda de figura. É um jogo que o Santos vai precisar muito, absolutamente, abrir o placar cedo para tentar evitar um Deus nos acuda. E, cara, times do Jair Ventura têm contra-ataques muito bem treinados. O Jair Ventura, quando treinou o Santos e tentou fazer um ataque com 4 atacantes, só tinha gente boa ali, bom jogador ou craque, e não deu certo, assim. Agora, se ele fecha a casinha em contra-ataque, ele é bom técnico, cara. Então não vai ser nada fácil esse jogo contra o Vitória. Seria importantíssimo o Santos fazer esses 3 pontos. Depois o Santos tem Botafogo fora e Fortaleza em casa. Pô, sonhar com 4 pontos nesses 2 jogos seria lindo. Um empatezinho com o Botafogo e sacramenta a vitória contra o Fortaleza. Que aí eu acho que seria sacramentar o distanciamento dessa zona, né? Seria lindo, porque depois virá uma sequência brutal contra Palmeiras, contra Flamengo e contra Palmeiras. E desses 3 jogos, 2 fora de casa. Então é muito importante que o Santos pontue nesses 3 próximos jogos, que serão decisivos, mas esse especificamente contra o Vitória se tornou um jogo pesado, um jogo que o time vai ter que também ter um aspecto emocional forte, porque às vezes você pode sair atrás e aí os caras se retrancam ainda mais. Você precisa ter cabeça para saber que o jogo tem momentos e você precisa continuar jogando a sua bola. O torcedor precisa apoiar o tempo inteiro nesse momento, entender o caráter decisivo do jogo e apoiar. Eu sei que o resultado é uma merda, o horário do jogo, o dia, tudo é uma merda, mas fazer corredor de fogo e tal, porque esse jogo é importantíssimo na briga do Santos em permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É muito importante. Vale 3 pontos como qualquer outro, mas contra o Vitória, se você perde os 3 pontos, o Vitória ganha os 3 pontos e aí te coloca numa situação difícil. Então, vamos ver qual vai ser o plano de jogo do Vojvoda para essa partida. Vamos ver como que o Santos se porta. O fato de ser segunda-feira tem um aspecto positivo na questão física, porque o Santos fez um jogo muito intenso contra o Corinthians, então vai ter um dia mais de descanso, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, são 4 dias para jogar só à noite, no 5º dia. Então o Santos vai estar recuperado fisicamente, os jogadores vão estar na ponta dos cascos e tem que dar tudo de si. João Schmidt suspenso, vamos ver quem que joga no lugar dele. Rincon volta para a equipe, Tiquinho volta de suspensão e Alexis Duarte volta da seleção do Paraguai, vai poder ser relacionado. Vamos ver qual vai ser a escalação, o plano de jogo, e a partir do momento que a gente começarem a sair as apurações com relação ao time que o Vojvoda pretende mandar a campo, eu volto aqui para comentar e dar os meus pitacos. Tá bom? É isso. Vamos sextar? Hoje a gente toma uma? Não, vai ficar de boa. Comenta aqui embaixo. Amanhã a gente tá aqui de volta. Grande abraço e é nóis.